Olá, estamos começando mais uma live aqui. Vamos discutir hoje a revisão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que agora vira só Política Nacional de Educação Especial. Eu coloquei no Instagram hoje que ia gravar um vídeo, que eu estava estudando, né, o documento, só que aí minha câmera zoou. Então, não vou fazer no Instagram, vou fazer aqui, porque eu consigo fazer com a webcam. Ok? Eu estou aqui com o documento e eu já coloquei nos comentários a íntegra do documento. Vocês podem baixar aí para você ter, para você estudar também, né? Porque, claro, eu só posso dar a minha interpretação, a minha forma de enxergar as coisas. Boa noite, Dani, tudo bem? Olha, essa menina é firme aqui. E boa noite, tudo bem, Ana Paula? Essa amiga aí de Santos. Então, pessoal, esse tema é muito importante. Ele é fundamental para a gente desfazer algumas, sabe, uma fake news aí que está surgindo de que as pessoas com autismo vão perder o direito a você estar numa escola regular. Então, basicamente é isso que estão divulgando. Então, você que está aí, que está entrando agora, compartilha aí no grupo, compartilha na sua linha do tempo, para que as pessoas possam ter acesso a isso, a essa discussão, que é uma discussão bastante importante, né, na minha visão. E claro, está mobilizando bastante as pessoas, elas estão ficando bastante preocupadas em relação à perda do direito da inclusão, que, como eu já disse, é uma fake news, mas, enfim, as pessoas estão com medo, porque elas estão achando isso. Então, compartilha aí, já temos algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. A Cleuci, lá do Paraná, né? Minha amiga aí, aluna da pós. A Simone, também aluna da pós, aqui de São José dos Campos. Uma moça muito empenhada nos processos de inclusão e de educação especial. Né? A gente vai falar um pouco sobre essas questões aí. Então, compartilha aí a live para que as pessoas fiquem sabendo o que está rolando de verdade aí, não fiquem enganadas. Muito boa noite, Daniela. Tudo bem? Bom, vamos lá. Esse aqui é o documento, ele tem 40 páginas, então é óbvio que eu não vou lê-lo todo aqui, é impossível, né? Quer dizer, não é impossível fazer, impossível vocês ficarem acordados enquanto eu faço isso. Mas, o que eu fui fazendo? Eu fui destacando os pontos mais importantes e os pontos em que ele mais se distingue da política atual, né? Então, eu acho que essa é um pouco o exercício que eu vou fazer, tá bem? Vamos lá. Na introdução do documento, eu já coloquei aí o link, depois vocês baixem e leiam ele integralmente. Mas, como todo documento de inclusão, tem muito truísmo, né? Não, valorizar as pessoas, né? Respeitar as pessoas, que é uma coisa importante, precisa estar na legislação, mas não precisa a gente especificar aqui, né? Vamos lá. Na introdução, já tem uma frase que acho que é muito importante, que é assim: o texto da política reafirma o princípio da educação inclusiva. Então, reafirma que não tem essa história de deixar as pessoas com deficiência fora da educação regular, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Josi Speck, tudo bem, Josi? Para a Patrícia Costa e também para a Silvia Ferreira. Boa noite, tudo bem? E uma coisa interessante, quando a gente está lendo um documento, quando a gente vê escrito assim, educação inclusiva ou inclusão, a gente toma como sinônimo, mas não é sinônimo. Educação inclusiva é uma coisa, inclusão é outra, completamente diferente. São duas formas de ver o processo de entrada do estudante com deficiência ou com necessidades educacionais especiais na educação. Eu vou colocar aqui para vocês, entre os comentários, um texto da professora Eniceia Mendes, em que ela esclarece de uma maneira muito, muito boa, muito específica, o que diferença é essa? Que dois grupos são esses? Então, nós temos o grupo da educação inclusiva e o grupo da inclusão, ou que eu posso chamar também de inclusão total. O texto dela se chama Radicalização como é que é? Deixa eu colocar aqui, eu vou ver aqui já. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. A professora Aniceia é coordenadora do Programa de Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, lá onde eu pesquiso. E é esse texto de 2006, e a mesma discussão que nós temos até hoje. Não tem nenhuma diferença do que está rolando hoje, certo? Então, vocês podem
vocês podem pegar esse texto, eu acabei de fazer de colocar aqui nos comentários, vocês podem pegar esse texto e estudá-lo. Boa noite, Diana, parceira da Ilhabela, a Natália, tudo jóia, lá do Paraná também. Adriana Villanova, Cristiane, Kátia, Yaci, Sirlene, boa noite a todo mundo. Então, pessoal, eu vou explorar aqui, então já compartilha aí com os colegas essa live, que é bem importante, para a gente entender o que vai acontecer nos próximos anos, ou possivelmente, né, qual é a proposta que vai acontecer. Então, ela é uma discussão que interessa a todo mundo. Então, quando ele diz assim, reafirma o princípio da educação inclusiva, ele está se posicionando a favor da educação inclusiva e não da inclusão. Qual a diferença, basicamente, você bem sumário aqui? A inclusão total defende a matrícula na escola regular. E que se matricular, a escola regular automaticamente vai se transformar e automaticamente as crianças vão começar a aprender. Né? Então, que é a própria pressão que produz a mudança na cultura escolar. E a educação inclusiva acredita que não, que esse não é um processo natural, é um processo que deve ser programado, pensado, planejado, tecnicamente executado. E que as crianças podem precisar de mais ou menos apoio a depender de cada criança particularmente. Para a inclusão, a criança não pode ter apoio pedagógico. Para a educação inclusiva, ela pode ter apoio pedagógico. Percebe a diferença? Então, por exemplo, quando a gente discute o papel do mediador, o mediador, ele ajuda a ensinar, sim ou não? Ou ele é só um cuidador? Para a inclusão, ele é um cuidador. Para a educação inclusiva, ele ajuda a ensinar. Deu para entender a diferença? Então, legal. Então, aqui o documento já se posicionou sobre isso. Botei a introdução, aí tem os princípios. O item 1 são os princípios. Vamos ver quais são os princípios aqui, ó. A educação como direito e para todos em um sistema educacional inclusivo, né? Ou seja, a educação não pode excluir nenhuma população. Ok, isso aí, né? Não tem nenhuma novidade. O aprendizado ao longo da vida. Presta atenção nesse tema, eu não vou explorá-lo agora, porque não é o caso, mas o deputado Eduardo Barbosa, de Minas Gerais, ele fez uma lei mudando a LDB em março desse ano, exatamente, que diz que as pessoas têm direito à educação ao longo da vida. Por quê? Porque o que acontece é que quando chega uma certa idade, as pessoas são simplesmente despejadas da escola, as pessoas com deficiência, e muitas vezes não tem nenhum outro serviço para ir. Então, você vê várias pessoas tendo um progresso, e aí depois, quando passa da idade escolar, tem uma regressão tremenda, porque não oferece um serviço, né, para eles. Obrigado, Ana. Simone. Obrigado, Simone. Leuci, isso aí. Vamos lá. Item 1.3. Então, essa ideia da inclusão ao longo da vida é para oferecer outras atividades, mesmo depois da vida adulta. Isso é muito importante. Só que não estão ligadas digamos assim, conteúdo acadêmico, e sim a um planejamento de vida, algumas propostas lá. 1.3. Um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. Aqui vai falar um pouco sobre a questão desse espírito democrático, do atitudinal, que a gente precisa ter uma abertura atitudinal à inclusão. Né? Vamos lá. 1.4. Esse ponto é importante. O desenvolvimento pleno das potencialidades do estudante. Esse ponto eu considero importante. Por quê? Porque virou uma espécie de telefone sem fio da inclusão, que eles falam um negócio lá na universidade, ele vai passando. Quando chega na escola, as pessoas dizem assim, não, mas ele está aqui para socializar. É para socializar que ele está. Não está para socializar. Ele está ali para aprender. Né? Entre a aprendizagem está a socialização. É um elemento da aprendizagem. Né? Especialmente em transtornos que têm prejuízo na socialização, como é o caso do transtorno do espectro autista. Mas você não pode se limitar à socialização. Né? É um universo muito maior. Então, a gente precisa avaliar quais são as potencialidades daquele sujeito e para onde dá para ele ir. E aí você fazer o desenvolvimento disso. A gente se limitar isso à socialização, ele está lá, deixa lá, e automaticamente ele vai socializar, isso é uma exclusão pior do que simplesmente botar a escola separada. Então, a gente precisa romper claramente com isso. Na minha interpretação, aí é uma posição política minha, né? Político-pedagógica. Olá, Rosângela, Daniele, tudo bem? Então, esse item, eu acho que ele é muito importante, essa ideia de que a gente precisa desenvolver a potencialidade, porque ele sinaliza que as pessoas não estão ali só para a socialização, mas eles estão ali para o desenvolvimento pedagógico, acadêmico,
claro, as características individuais sempre respeitadas, né? 1.5, acessibilidade plena ao estudante. E aí, em um certo momento, fala que essa acessibilidade se constitui, ou pode se constituir, num sistema de apoio aos estudantes e aos educadores. A Adriana Godoy, que muitos de vocês já devem conhecer, uma militante, uma pessoa muito significativa, né, no mundo do autismo, ela é do T-Apoio, de outras instituições, outro dia falou comigo assim, eu acho que a gente pode pensar nesse conjunto tecnológico, esse aparato tecnológico da inclusão, como ferramenta de acessibilidade, porque ela está mais bem consolidada na legislação e no direito. Eu acho que é uma ideia. Se a gente pensar que essas ferramentas pedagógicas, que a gente tem evidência de que funcionam, são sistemas de apoio, né, podem se constituir como sistemas de apoio pedagógico, a gente pode pensar isso como acessibilidade. Então, esse item é importante, além, é claro, de resguardar a acessibilidade tecnológica, arquitetônica, todo mundo sabe que é importante. Aí, ó, Adriana, tá aí. Então, ainda bem que eu não menti, né, Adriana? Senão estava pegado agora. 1.6, responsabilização e a participação da família no processo escolar. Isso aí, né, a gente está de acordo sempre, né? O bilinguismo na educação de surdos, usuários de Libras, né, sem nenhuma novidade. 1.8 é sobre indígena e 1.9 sobre quilombola, valorização da cultura. Eu não vou entrar nesse ponto, porque quero discutir mais a questão da pessoa com deficiência, tá bom? Depois tem o marco legal e regulatório, tem aqui todas as leis. E aí tem assim, cenário atual. No cenário atual, eles falam o seguinte, que eles levantaram essas informações através de uma série de pesquisas com questionários e tal. E aí eles vão apresentar alguns dados. O primeiro dado que eles apresentam é de matrículas. Então, você tem um número de matrícula em escola especial, que antes era maior do que em escola regular, né, de alunos público-alvo dessa política, e eles vão, então, mudar de tendência. Os matriculados em escolas especiais vão diminuir de quantidade. E as pessoas com deficiência ou com outras necessidades que estão matriculadas na escola regular vai subir. Até que, em 2008, eles se invertem, justamente quando a política entra em vigor. Quer dizer, não é resultado da política, porque no ano já se inverte, né? E ela se inverte e ela mantém uma certa tendência. Só que aqueles matriculados em escolas especiais atingem um certo platô, né, uma certa estabilidade ali por volta de 2011, né, até sobe um pouquinho em 2012. Então, é um número que acho que a maioria de vocês já conhece, pessoal que estuda, acompanha isso, não tem nenhuma novidade. Agora, tem uns números aqui que eu acho preocupantes. É assim, não exatamente o número, mas a forma que é tratado, o número é jogado aqui sem nenhum tratamento, sem nenhum dado maior. Assim. Então, o primeiro deles é a taxa de promoção e de repetência. Então, o que se demonstra? Que pessoas com usuários da educação especial, elas têm uma repetência mais alta na educação básica, fundamental. E aí, no médio, estabiliza. E, portanto, tem uma promoção menor. Só que não diz por quê. Por que eles têm uma repetência menor? Parece que é um problema, não sei, não esclarece aqui, fica uma informação jogada. Eu vou dizer como eu entendo, assim, é empírico isso, né? Não tenho nenhum dado também, nunca vi esse dado em lugar nenhum, que é o seguinte, você tem uma pessoa com deficiência que está lá na escola e por algum motivo, que a gente não domina técnicas efetivas de ensino, todas as dificuldades do sistema, ela não está aprendendo. Aí chega no fim do ano, você fala assim, olha, será que se ele ficar mais um aninho aqui, ele não vai ficar mais próximo do seu nível? Quer dizer, eu não consigo adaptar um currículo, utilizar métodos com evidência para acelerar aquela aprendizagem ali, para chegar em algum tipo de equilíbrio, e aí eu atinjo esse equilíbrio deixando a pessoa de um ano para o outro. Né? Eu estou falando de experiência empírica porque isso aconteceu com meu filho. Né? Aconteceu, acho que já 2 vezes com ele. 2 vezes ele ficou num ano, se manteve num ano porque tentando achar algum equilíbrio. Acho que esse é o fator, talvez o principal, de não promoção ou de repetência de uma pessoa com deficiência. E eu queria até que vocês colocassem aqui se vocês conhecem outros motivos.
você tem outras experiências, né? Vocês estão na discussão aí. E um outro motivo é falta. Porque pessoas, por exemplo, com autismo, podem ter vários problemas comportamentais bastante expressivos, problemas gastrointestinais, que uma parte da população também tem, né, bastante. Por exemplo, aqui no litoral, em Caraguá, eu já vi casos de mãe que foi mandada para o conselho tutelar, porque o filho quase não ia, porque não dava para ir, né? Não dava. Eu conheço vários casos aqui. Agora, então, a Dani colocou, eu acho que aqui no médio eles querem meio que se livrar. Exatamente. Então, essa tendência de buscar o equilíbrio acontece no ensino fundamental. Quando chega no médio, já não tem muito mais essa esperança, já meio que já vai estar acabando, né? Aí, essa tendência, eu acho que é uma sinalização, o fato dele estabilizar no ensino médio, é uma sinalização de que pode ser por causa disso, na maior parte dos casos. Então, André, aqui, quando você vai lendo o texto, embora eles não interpretem, parece que eles estão querendo dizer que os alunos estão sendo repetidos, que os professores, não sei, não estão ensinando, uma coisa assim. Mas a verdade é que na escola, quem está na escola, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu não saio da escola, né? Eu continuo na academia, estou estudando, mas eu estou na escola, porque eu sei que está rolando lá. Na escola, chega no fim do mês, todo mundo sabe, é assim, ó, gente, não, ele é educação especial, dá 5. Não tem essa de você realmente avaliar, e é muito difícil isso acontecer, né? Então, não me parece que seja uma questão de a criança não tem nota. Me parece que não é isso. Inclusão enquanto processo leva tempo, dedicação e comprometimento de todos. Obrigado, Janaína. Vamos lá. Aí tem um outro dado aqui, que é o índice de abandono escolar. Que eu também não conhecia esse dado, que fala que pessoas de educação especial abandonam muito a escola nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais. No ensino médio, eles já abandonam menos do que a população com desenvolvimento típico. E no EJA também, abandona menos. Agora, também não tem nenhuma interpretação nesse dado. Minha interpretação. Você pega uma criança que vai para a escola, uma criança com autismo, por exemplo. Eu falo de autismo porque é o que eu conheço, né? Aí, ela precisa sentar, por exemplo, ensino fundamental, aqui não fala de ensino infantil, tá bom? Ela precisa sentar. Agora, a maioria de vocês aí, acho que deve ser formada em pedagogia, né? Vocês aí, vocês tiveram aula, por exemplo, de como ensinar a sentar na pedagogia? Quem fez pós-graduação em educação especial, teve aula de como ensinar a sentar? Gente, ensinar a sentar, primeira coisa. A criança chega na escola, tem que ensinar ela a sentar, não é? Mas a gente não tem isso na maioria das vezes, né? O Selmo, nunca vi. Pode ser que tenha algum lugar, eu nunca vi, né? Então, é básico. Então, eu chego uma criança e a criança não sabe sentar. Eu tenho que ensinar ela a sentar, não tenho tecnologia para isso. Tenho que ensinar ela a fazer uma atividade sentada, não tenho tecnologia, não tenho conhecimento para isso. Porque, veja, não estou dizendo que o professor é preguiçoso, porque ele fez a faculdade, ele pode ter feito pós, e esse conhecimento não está nesses lugares, de um modo geral, né? Aí, você não tem uma adaptação. A criança chora, ela tem birra, ela tem, enfim, vários problemas, né? Ou seja, o comportamento dela não é adaptativo na escola, e ela sai. Agora, se ela conseguir ir o fundamental inteiro e chegar até o médio, é porque ela tem um comportamento adaptativo. E aí, por isso que no médio se estabiliza, você não tem uma diminuição, uma evasão tão grande no médio. Então, as pessoas estão dizendo aqui que não, né? Que não tiveram, nunca tiveram esse ensino. Então, esse é um grande problema. Eu estava até conversando com a Adriana esses dias, né? Me parece que o problema sempre volta para a questão, para a seara técnica. Ou seja, nós não temos um instrumental técnico, quer dizer, ele existe, mas a gente não tem na prática, para realizar esse processo. Mariane perguntou, Lu, tem como avaliar e dar nota ao aluno que muitas das vezes não tem proposta para ela? Te respondendo, meu filho aprendeu a sentar com Ronise. É legal, bacana. Então, Mariane, vamos lá, vamos pensar o que é a nota. A rigor, a sala de aula é uma aberração pedagógica. É isso. Né? Porque as pessoas não são iguais e eu dou uma aula como se as pessoas fossem iguais. Mas se a gente pensa numa curva, né? Uma curva em que a maioria das pessoas está. Então, a maioria das pessoas tem, né, um desenvolvimento médio. Poucas pessoas têm um super desenvolvimento, poucas têm
um desenvolvimento abaixo, né? As pessoas estão... Aí, a aula é alguma coisa aqui no meio. Então, algumas pessoas têm um desenvolvimento um pouco maior, digamos assim, tem um subaproveitamento na aula, e algumas pessoas têm um desenvolvimento um pouco menor, tem que dar um gás para atingir aquela média, né? Isso aqui é aula, é uma média ali. E aí eu tiro a nota para aquela média, o que também já é injusto. Agora, você tem uma parte da população, que é o público-alvo da educação especial, que não pode ser avaliado por isso aqui. Mas eu também não posso traçar uma média para alunos da educação especial, aí é individualizado. Então, a nota você faz conforme as metas que você estabelece para aquela pessoa. Então, se eu estou ensinando uma pessoa, mesmo que eu esteja no ensino fundamental 2, os outros alunos estão aprendendo oração coordenada, subordinada, sindética. Se eu estou ensinando ele vogal, eu vou avaliar por aquilo que eu estipulei como meta, que é ensinar vogal. Então, você tem que dar a nota conforme esse plano de ensino individualizado, né? Ana Paula, é verdade, muito menos avaliação evolutiva, não tem, né? Falta adaptação, falta apresentação do plano individualizado, falta clareza. E às vezes tem os planos individualizados que é assim, valorizar as suas potencialidades e desenvolver o cognitivo. Isso aí não quer dizer nada, né? O plano tem que ser individualizado. Aquela criança, que habilidades ela tem, que habilidades ela precisa desenvolver. Quando eu vou fazer a avaliação, eu vou ver aquilo que ela está quase conseguindo, né? Aquilo que o Vygotsky chamaria de zona de desenvolvimento proximal. E é ali que eu vou trabalhar. E aí sempre individualizado, né? Boa noite, Flávia, Jamile, tudo bem? Macaé é presente. Luciano, algumas escolas tiram a criança da sala regular e levam para a sala especial no mesmo turno. O que você pensa a respeito? Como eu vou falar de sala especial, eu falo daqui a pouco disso. Tudo bem, Andréia? Aí eu não vou conseguir fazer duas perguntas. Eu vou passar aqui, depois eu passo as perguntas. Tudo bem? Senão eu não vou conseguir. Então, vamos lá. Taxa de evasão, eu já falei, né? No ERJA, tem uma taxa de transferência para o ERJA. Então, a educação especial tem uma taxa de transferência nos anos iniciais do ensino fundamental muito alta. E aí eles não falam qual é a idade. E aí fica 6 vezes mais do que os alunos com desenvolvimento típico. Mas como não fala qual é a idade, me parece que eles ficam atrasados, até que são transferidos. Mas ficou um dado solto, e aí eles, né, sinalizam aqui que são 6 vezes mais, mas não especifica. Vamos lá. Aí aparece aqui algumas outras informações sobre matrícula no AEE, que é só 37% dos alunos da educação especial, o que é bastante preocupante. Como é que você está na educação especial e não está no AEE? Isso aqui possivelmente tem relação com a falta de estrutura dos municípios, que não tem sala em todos os lugares, e também diz respeito à não aceitação de uma parte dos pais, possivelmente também, né? Vamos lá. Aí diz aqui. Aí eles começam a falar dos cursos, né, das pessoas que têm curso. Então, no AE, é uma parte, menos da metade dos professores têm curso de educação especial, e fora do AE, é uma parte muito pequena, 5%. No entanto, eles não tocam no que eu considero essencial. Parece que se você fizer um curso de educação inclusiva, está resolvido, você sabe incluir. E eles não tocam no essencial, que é, os cursos de educação inclusiva falam que, olha, somos todos iguais, a diferença é muito importante, Salamanca é legal. Aí eu fico repetindo isso até o fim do curso. A maioria dos cursos, claro. Então, eles não tocam nesse ponto. É a ausência de tecnologia, de técnica de intervenção. Como sentar, como combater comportamento agressivo, como, entendeu? Todas essas coisas. Treino de comunicação funcional, reforço diferencial, todas essas coisas. Então, eles não tocam no ponto principal. Porque não tem avaliação técnica, que diga o seguinte, esse sujeito com pós em educação especial, ele está preparado? Então, o meu relatório de pós-doutorado, ele já está pronto, mas ainda não vai demorar para publicar. Mas eu produzi dados sobre isso. E o que a gente vê é que não, eles não conhecem as técnicas com evidência para lidar com a inclusão de fato. Então, eu acho que eles estão lidando com um dado aqui que não vai resolver o problema. Tudo bem. Ponto 4, finalidades e objetivos. Vamos lá. Aí tem os itens, né? Promover o ensino e excelência para o estudante em todas as etapas, níveis e modalidades. Eu acho que isso aqui é importante, a gente falar de qualidade do ensino. Só que me parece que o documento é politicamente bom,
mas tecnicamente muito ruim, porque não diz como é que eu vou aferir isso? Já que eu falei que o documento é politicamente bom, deixa eu falar uma coisa que eu considero importante. Temer, Bolsonaro, PT, eu não estou interessado nisso, eu não quero nem saber desses caras. Isso não me interessa. Quero saber de educação especial. Quando essa discussão aqui aparece na mídia, aparece muito, não sei o que do Temer, não sei o que do Bolsonaro. Gente, isso aqui é uma disputa interna do campo da educação especial. E essa disputa eleitoral, partidária, pode chegar na educação especial, mas até agora não chegou. Né? Isso aí é subterfúgio para poder... eu sou contra porque o Temer, porque não sei quem é isso. Não. Por enquanto, não tem essa interferência. E torçamos para que não tenha mais. Tanto que o professor que fez tudo isso aqui foi também secretário do Lula lá na Esplanada. Então, não é essa. É uma questão de uma discussão técnica, epistemológica, política do campo da educação especial. Não vamos aceitar esse discurso, tá? 4.2. Assegurar a acessibilidade plena aos estudantes, sistemas de apoio, considerando as singularidades individuais, assegurar formação profissional de orientação inclusiva aos educadores, para atuação em espaços comuns especializados. Quando eu tive no MEC em julho, e conversei com o professor responsável. Eu tinha feito uma proposta para ele, né, inclusive eu apresentei lá no Congresso, vocês devem ter visto aí, talvez, um vídeo, em que eu falo que, no meu entendimento, esse item tinha que ser mudado. Assegurar formação profissional de orientação em práticas baseadas em evidências. Esse é o ponto que eu acho que poderia transformar esse processo. Enfim, esse não é o documento final, é o documento para consulta, né? Valorizar a educação como processo emancipatório da pessoa e da sociedade. 4.5, assegurar oportunidades de educação e aprendizado ao longo da vida. Ok. 5, estudantes apoiados pela educação especial. Estudantes com deficiência, né, intelectual, comportamental, aí eles especificam que é o transtorno do espectro autista, visual, auditiva, sensorial, física, múltipla, né, e a pessoas com doenças mentais, aí com apoio do médico, estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, não mudou o público-alvo. A gente tinha falado aí que ia mudar, mas não mudou, tá? Item 6, serviços e recursos especializados. E aí fala assim, essa política alinha-se à Constituição, olha que legal. Essa é a grande diferença dessa política, essa. A Constituição, ao recomendar que a classe comum do ensino regular seja espaço prioritário de escolarização dos estudantes de educação especial. Então, vejam, eu li um livro da educação inclusiva, da inclusão total, dizendo o seguinte, a consulta passou, mas esse foi o documento de consulta, agora eles vão mudar lá. O livro dizia o seguinte, que a lei era teratológica, ou seja, não tinha nem que discutir que pela lei não podia ter educação especial. Isso é errado, isso está equivocado, tanto pela Constituição quanto pela LDB. Né? Mas esse pessoal está tão inebriado com essa ideologia que tem uma defesa meio cega aí, meio não, né? Então, toda a legislação diz que é preferencialmente na escola regular. Mas isso varia, então a gente precisa avaliar o caso concreto. Tem pessoas que são tão severas que não se beneficiam da educação regular, certo? Então, aqui, primeiro lugar que sinalizou no documento, vai voltar esse tema aqui daqui a pouco. E aí tem um lugar aqui, bem importante, nesse mesmo item, dizendo o seguinte, nesse sentido, o texto da política respeita o direito de escolha do estudante da família em relação aos serviços e recursos de educação especial previstos. Ou seja, está assumindo aqui o princípio da voluntariedade, já falei sobre ele, inclusive no congresso que eu tive, que está lá bem apresentado no livro do professor Uto Alcobaia, Avaliação e Inclusão, que é os pais que tiram da educação especial, quando sentem que a educação inclusiva é boa o suficiente, e colocam na educação inclusiva. Não é o governo que determina, como ele quer determinar hoje autoritariamente. São os pais que determinam. Então, isso foi um ganho muito grande aqui, textualmente, né, previsto no documento. Depois fala de todas as coisas, educação bilíngue e tal, e aí volta aqui, vou ler. Os serviços e recursos especializados devem ser orientados pelas singularidades dos estudantes, individuais e de grupo, olha aqui agora, ouvidas as próprias vozes ou de seus representantes legais, observando o lema nada sobre nós, sem nós. Um outro lugar aqui, está falando sobre a Convenção Internacional, entre aspas, o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Do ponto de vista político, esse ponto foi perfeito. Por quê? Primeiro,
né? Recusou esse autoritarismo do governo dizer se tem que ir para a escola especial ou inclusiva. E segundo, esse lema, nada sem nós, sobre nós, às vezes ele é mal entendido, principalmente quando a gente está falando de pessoas com deficiência severa que não falam, né, ou que não conseguem falar adequadamente. Essas pessoas, ou os seus representantes, os seus pais, nós, pais, somos legítimos. Quando fala nada sobre nós, sem nós, é nós, os pais, também. Porque nós somos avós dos nossos filhos que não falam, como o meu filho que não fala. Certo? Vamos lá. Item 6.2, então 6.1, nesses serviços, tá? Tem o 6.1, que é o AE, ok? O 6.2, ponto baixo do elemento, na minha opinião. Profissional de apoio escolar reduz esse profissional a um cuidador. O Estado está sempre preocupado em gastar menos. Então, a lei Berenice Viana, que tem lá o acompanhante especializado, a lei Berenice Viana fala em acompanhante especializado. A LBI fala em profissional de apoio escolar. Eu conversei com o professor Marcelo Valho esse sábado, vocês devem talvez conhecê-lo, ele tem doutor em Direitos Humanos, faz pós-doutorado hoje nessa área de PCD na Itália. Nós vamos escrever alguma coisa junto, e uma das possibilidades é escrever sobre isso. O acompanhante especializado da Lei Berenice Viana é o mesmo professor de apoio escolar do LBI, profissional de apoio escolar? No meu entendimento, não. São coisas diferentes. São dois títulos diferentes. E aqui ele está falando do profissional de apoio escolar. E eu falei isso lá no MEC, inclusive. Então, eu acho que a gente tem que garantir esse profissional de apoio pedagógico através da Lei Berenice Viana. A gente só resolve isso, pessoal, quando o judiciário enfrenta. Ou seja, quando fica essa confusão, para que serve, qual é a informação, e aí alguém ajuiza a ação e o judiciário enfrenta a questão. E essa questão não foi enfrentada aí pelo judiciário, porque é muito recente, e não tivemos ainda o ajuizamento da ação sobre a formação, tá? 6.3, guia intérprete educacional, né? 6.4, tradutor e intérprete de Libras, né? As questões sensoriais estão garantidas aqui. Material adaptado, não está clara essa discussão também sobre material adaptado no texto. Então, é o item 6.5 da revisão. E aí eles falam aqui que o material adaptado, basicamente, quando eles vão discriminar, eles estão falando de adaptação sensorial. E eles fugiram da discussão principal, que é a discussão sobre conteúdo. E aí ela vai aparecer depois, tá? Item 6.6 garante o direito à tecnologia assistível, que é muito importante, né? Ou seja, continua garantido. Aliás, esse documento é muito mais bem discriminado do que a Política Nacional de 2008. 6.7, núcleo de acessibilidade e núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas. Aqui está falando do ensino superior, que o modelo de inclusão do ensino superior, de apoio à inclusão, é diferente, não é o modelo de sala de recursos, mas a ideia é relativamente a mesma. Então, eu sei que, por exemplo, os institutos federais têm lá o NAP, se não me engano, esse nome, é um nome assim, ou NAP, e tem algumas universidades que já estão se preparando, então aqui tem vários momentos falando desse apoio na universidade. A gente precisa pensar muito nisso, né, se tem pessoas com deficiência, com autismo, por exemplo, deficiência intelectual, entrando nas universidades e sem um apoio adequado. Então, eu estive em Arara sábado, conheci um menino, Gabriel, gente boa, que está, por exemplo, fazendo faculdade, fazendo engenharia, e precisa de apoio, claro, da faculdade. E aí o apoio precisa ser sólido, claro, eles estão tendo alguns ruídos lá. Né? 6.8, sala de recursos multifuncionais. Acho que todo mundo conhece, já está bastante bem consolidado. Então, na revisão da política, estou lendo aqui item por item, né, que tem gente chegando agora. 6.9, escola de educação bilíngue. Então, nós estamos falando aqui de uma escola, de modo geral, né? Tem garantia legal. E aí, tem aqui, discriminando quais são as garantias legais para a existência desse tipo de escola. E classe de educação bilíngue também, onde tem aluno surdo, né? Vamos lá. E aí, 6.11, aqui que está o negócio. 6.11, 6.12, aqui que está o pomo da discórdia, que é a educação especial. Certo? Vamos lá, então. Vamos lá. Isso a gente precisa falar com calma. Qual é o lugar que acabou com educação especial? Lugar civilizado. Nenhum. Nos Estados Unidos tem, na Inglaterra tem, na Suécia tem, todo lugar tem.
Nenhum lugar deixou de ter educação especial. Isso é uma ideia que inventaram aqui no Brasil. É uma ideologia, no sentido pior da palavra, que é uma ideia que alguém teve, alguém lá numa universidade bem distante de qualquer escola. E eles começaram a alimentar essa ideia, escrever um monte de livro fazendo discurso dizendo isso, e de artigo, sem ter nenhum dado da realidade. E aí eles acreditaram nisso. E convenceram, pior, o judiciário, principalmente o Ministério Público disso. E aí, desde então, tem sido muito difícil as coisas para quem está trabalhando numa perspectiva um pouco mais realista. Então, é assim, ó. A política nacional legitima a existência de escolas especiais e de classes especiais. Não é para todos, é só quando a pessoa não se beneficia da inclusão, ou seja, só em último caso, mas os pais têm direito a fazer essa escolha. Por quê? Porque hoje você vai lá e põe na educação regular e fala, se vira aí, filha. É isso aí que tem. Eu até fico resistindo em colocar o vídeo, mas tem um vídeo com a professora, desse grupo aí, ela fala assim, olha, as crianças com deficiência hoje, essa geração, não vão aprender nada, ficou só na escola sem aprender. Mas as pessoas que conviverem com eles vão ser mais inclusivas. Então, daqui 30, 40 anos vai ser inclusivo. Peraí, você quer que meu filho não aprenda nada, mas sirva para fazer outras crianças aprenderem para ser inclusivo daqui a 50 anos? Isso é uma violação de direitos humanos que eu não tenho como medir, entende? E as pessoas dizendo isso na maior boa vontade, como se fossem, né, estivesse falando a coisa mais bacana do mundo. Então, hoje, as escolas especiais existem, elas não deixaram de existir. Em 2010, houve uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação, um pouco antes. A Meta 4 previa que elas deveriam ser fechadas ano passado, 2017. Todas as escolas de educação especial do Brasil iam fechar. No entanto, houve uma disputa grande no Congresso Nacional, as APAES fizeram uma luta bastante expressiva, né, fizeram passeata no 7 de setembro no Brasil inteiro, e o Congresso Nacional, representante do povo brasileiro, né, lá é uma instância democrática, eles fizeram o seguinte, eles retiraram essa Meta 4 e mantiveram do jeito que estava. Aí o governo foi se comportando como se isso fosse uma excrescência, como se isso fosse uma clandestinidade. Aí eles ficaram sem fiscalização. Então, veja, tem muita escola especial muito boa e tem escola especial muito ruim. Então, eles precisariam de um acompanhamento, orientação, fiscalização, e nada disso tem, porque eles foram colocados quase na clandestinidade. Né? Eles só não deixaram de existir porque a população brasileira é contra isso. Sabe que isso não tem nada a ver. Quem que está na escola acha que a gente pode fechar a PAI hoje e botar todo mundo na escola ano que vem? Só uma pessoa que não está na escola. Para mim isso é muito claro. Né? E os dados são todos isso. Não, Soderlânia, a PAI tem muito lugar que é escola. Sim, depende do lugar. Tem lugar que não é que tem atendimento clínico, mas na minha cidade, por exemplo, São Sebastião, é escola. Tem lugar que é atendimento educacional especializado, varia de lugar para lugar. São Paulo é atendimento educacional especializado, depende. Então, aqui, a ideia era, e esse foi um dos pedidos que eu fiz lá também, claro, isso não foi porque eu pedi, mas já estava em ação, né? A gente precisa legitimar as escolas especializadas também, para que elas possam estar ao alcance da fiscalização, da orientação. E aí nós temos um problema. O problema é o seguinte, como é que nós estamos hoje? Me fala o que você teme, Rita, que eu não estou entendendo. O que nós temos hoje? Pessoas com deficiências mais leves na escola regular, e mesmo assim não está dando muito certo, todo mundo sabe. Nós temos aquelas mais moderadas na educação especial, e os severos não estão na educação especial também, eles estão em casa. Por quê? Porque a educação especial está subfinanciada, e aí não consegue sequer atender essas pessoas. Conheço inúmeros casos de pessoas que foram recusadas por escolas especiais, como a PAI e outros, porque são pessoas muito agressivas, com dificuldade muito grande. Nós temos, gente, milhares de pessoas com autismo nas suas casas, acorrentadas, em celas, em jaulas, porque não tem mais o que fazer, os pais não sabem o que fazer. E se a gente legitimar a escola especial, a gente pode criar mecanismos de fortalecimento, de financiamento, para que seja proporcional ao apoio que a pessoa precisa. E aí a gente pode melhorar o apoio a essas pessoas, certo? Então, eu acho que isso é bastante significativo, certo? Então, aqui, eu vou ler o item da escola especial para ficar claro que ninguém vai ser obrigado, tá bom?
Já li lá o outro item que diz que a escolha é dos pais e das pessoas. Isso já está claro, já está na legislação, já está na política. Além disso, o direito à inclusão é legislação. E quando a gente fala em direito, existe uma pirâmide. Chama pirâmide de Kelsen. Em que você tem a coisa que tem mais valor e a coisa que tem menos valor. O que tem mais valor é a Constituição. Aí você tem emenda constitucional, infraconstitucional, etc. e tal. Né? Então, pela Constituição, a gente tem direito à escola regular. Então, ninguém precisa ficar preocupado que vai perder o direito à inclusão. Isso não é possível. Nem se eles escrevessem aqui, ok? Vamos lá. Então, eu vou ler aqui. A fim de cumprir o disposto na meta 4, estratégia 4.4 do Plano Nacional de Educação, artigo 58, parágrafo 2º da LDB, a presente proposta prevê a oferta de serviço público pela escola especial. Certo? Então, isso aqui é uma oferta. A escola especial é aquela constituída em caráter eventual, com atuação exclusiva em educação especial e organizada para maximizar o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com impedimentos individuais múltiplos e significativos. É indicada quando as barreiras à escola comum não forem eliminadas para a garantia de efetiva aprendizagem, participação e igualdade de oportunidades. A escola especial deve ser regulamentada pelos conselhos de educação estaduais, do Distrito Federal ou municipais. Então, isso aqui eu considero da maior importância. Esse é o grande mérito, no meu entendimento, da política. Classe especial está dizendo aqui que é só em último caso, como medida excepcional e provisória. Isso eu acho um equívoco. Por exemplo, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, todos os lugares civilizados. Como é que é? Tem sala especial. Então, uma pessoa vai lá, fica na sala especial, por exemplo, para algumas aulas, e aí você cria a oportunidade de socialização em algumas, educação física, dependendo da matéria, né? Aí depois você vai criando condições para ele estar na escola regular e vai migrando para a sala regular. Esse é o processo que se faz, que tem a melhor evidência. Acontece que no Brasil, acho que muita gente tem medo disso, as salas de educação especial eram meio depósito, tipo, eu não sei ensinar, esse moleque não está aprendendo, põe lá. Aí ficava lá encostado. Então, nosso problema, mais uma vez, não é da existência ou não da sala especial. O nosso problema é técnico. Nosso problema é que nós não utilizamos práticas baseadas em evidências para ensinar essas pessoas. Porque parece que quando a gente fala que tem que usar técnicas para ensinar, parece que está sendo desumano, que está sendo, sei lá, algum nome assim. Né? Quando, na verdade, essas técnicas são fundamentais, né, para conseguir ensinar essas pessoas. Se eu não conseguir responder as questões aqui durante essa discussão, que eu acho que eu não vou conseguir, depois eu passo respondendo nos comentários, tá bom? Bom, então, isso que eu acho que é o mais importante, as classes especiais. Depois tem o Centro de Atendimento Educacional Especializado, tem lugar que faz na escola, tem a sala de recursos, tem lugar que tem um centro que todo mundo vai para lá. Núcleo de atividades para altas habilidades de superdotação, que, aliás, é negligenciado, né? Sempre. 6.15. Centros de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual. E núcleos de apoio pedagógico de produção Braille, muito importante. 6.16. Centro de capacitação de profissionais da educação e atendimento às pessoas com surdez. E 6.17. Atendimento educacional para crianças de 0 a 3 anos. Muito importante também. Muito, muito, muito importante falar de atendimento precoce. Então, foi muito bom o documento ter lembrado disso. Vamos lá. Diretrizes, 7 diretrizes. 7.1, sistemas de ensino. Matrícula na escola comum, né? Então, presta atenção que eu vou ler aqui para vocês, só para a gente botar de lado realmente aquela fake news lá de que as pessoas não vão poder estar na escola regular, né? Matrícula na escola comum. Matricular os estudantes da educação especial nas classes comuns do sistema regular de ensino, garantindo, conforme a estratégia 4.8 do Plano Nacional de Educação, PNE, a não exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência. Certo? Então, fake news, dizendo aí que as pessoas vão ser excluídas da escola regular. Fake news, tá bom? E mesmo se aqui dissesse, mesmo assim elas não serem excluídas por causa da nossa Constituição Federal. 7.2, promover a organização e funcionamento segundo orientação inclusiva, alocar eficiente e assertivamente os recursos especializados, orientar e acompanhar a elaboração do projeto pedagógico anual, orientar as famílias e a sociedade, compartilhar boas práticas. Aqui, compartilhar boas práticas, podia ter falado práticas com evidência. O que é boas práticas? Quem que decide que é boas práticas? Para mim, boas práticas é quando você faz um negócio, demonstra por meio de procedimentos científicos rigorosos que ela funciona, no meu entendimento. 7.17, prover recursos humanos, técnicos e materiais.
Melhoria, 7.18.1.8, melhoria permanente da qualidade social da educação e valorização profissional dos educadores. 7.1.9, orientar e apoiar as escolas, essas coisas aí, né? 7.1.10, articular-se com a comunidade local. Agora, 7.1.11, esse eu acho que é importante. Dispensar laudos médicos e psicológicos para o atendimento à educação especial. Já tem a nota técnica número 4 do MEC, que já esclarece isso, mas os sistemas continuam fazendo isso para economizar. É o caso do sistema de São Paulo, o estado mais rico da federação, que quer economizar em cima das pessoas com deficiência. Eu fico muito bravo com isso, não vou falar outra coisa, né? Então, isso não é obrigatório, a avaliação é de natureza pedagógica. Eu não preciso saber se a criança tem autismo ou não tem autismo, eu preciso saber se ela precisa de um apoio a mais, né? E isso é de caráter pedagógico, né? Então, item 7.1.11, achei muito bom isso aqui. 7.1.12, orientar as escolas que garantam condições que viabilizem a formação de educadores. Qual formação? Quem é da educação especial sabe que toda hora vem um sujeito falar assim, somos todos iguais, não tem diferença, mas que é legal, e fazer discurso atitudinal para a gente. Porque a inclusão total parte do pressuposto que se eu tiver uma inclusão, uma atitude inclusionista, as crianças vão aprender. E não é verdade. Não é verdade. Para as crianças aprenderem, eu preciso ter técnicas de ensino que funcionem, né? E esse é o grande problema. E só a atitude não resolve isso. 7.1.13, elaborar e executar políticas e planos educacionais. 7.1.14, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade, estratégias, em colaboração com as escolas. Legal. Vamos lá. Então, 7.2, né? Escolas de educação básica. Eu não vou falar o número, né? Propiciar aos estudantes educação com padrão de qualidade. Como eu verifico o padrão de qualidade? Como eu verifico? Esse é o problema. Então, porque eu disse, o documento politicamente é bom, mas tecnicamente é muito ruim, no meu entendimento. Então, a gente precisa de avaliações que sejam permanentes. Eu vou falar para vocês, por exemplo, meu filho faz uma intervenção todo dia. Então, todo dia, na medida que vai ensinando coisas para ele, vai sendo preenchido. Todo dia eu tenho gráfico de como ele está. Eu sei se hoje ele imitou 1,2% mais do que ontem. Mas isso não tem que ser para mim, tem que ser para todo mundo. Todo brasileiro paga imposto, todo brasileiro tem direito, aquela criança tem que ter direito a isso. E é possível fazer isso. É possível fazer isso. Um outro dia eu vou fazer uma outra live aqui falando qual é o modelo que a gente defende, né? Que dá para fazer isso gastando muito pouco ou nada. Então a gente precisa ter avaliações de qualidade. E aí ter medidas para essa qualidade. A gente precisa medir esses comportamentos, esses ensinos. E a forma de fazer isso, tá bom? Então, um padrão de qualidade significa adaptada ao indivíduo, significa avaliando dia a dia se ele está melhorando ou não está melhorando. Não pode chegar no fim do ano, não deu certo. Agora, meu chapa, depois de um ano, né? Precisa ser, uma semana você fala, essa semana não deu certo, semana que vem eu tenho que mudar. Elaborar seu projeto pedagógico anual com participação da comunidade escolar, desenvolver políticas, culturas e práticas inclusivas, princípio do desenho universal para a aprendizagem. Então, tem dois momentos aqui que fala do princípio do desenho universal, para vocês entenderem. O que é isso? O desenho universal da aprendizagem é uma perspectiva muito legal. Tem uma amiga minha aqui, Tiziana, que fica lá uma fera nisso, que outro dia eu vou fazer uma live com ela, que é o seguinte, basicamente, é a ideia de que quando eu vou dar aula, eu tenho que entender que meus alunos são diferentes. Então, eu tenho que dar aula em pelo menos 3 formas de comunicação diferentes. Então, por exemplo, eu posso dar aula falando, tendo um vídeo, e tendo um áudio ou um texto, ou alguma coisa assim. Pelo menos 3 suportes. E eu permiti que os alunos participem do processo, e aí sejam avaliados, com pelo menos 3 formas de engajamento. Ou seja, eles podem falar sobre o assunto, eles podem fazer um trabalho sobre o assunto, eles podem fazer uma prova, fazer atividades sobre o assunto, várias formas de engajamento. Escrita, falada, audiovisual, várias formas. Eu pratico isso como professor, o princípio do desenho universal, né? Toda minha aula é organizada em torno da análise do comportamento e orientada por esse princípio. No entanto, para pessoas com educação especial, mesmo essas 3 formas podem não ser suficientes. Você precisa individualizar o processo, né? Elaboração anual do plano de desenvolvimento individual escolar do estudante, prever e prover atendimento educacional especializado em sistemas de apoio, não fala qual é o sistema de apoio. E eu acho que eles ficam fugindo aqui para saber se vai ter um mediador com apoio pedagógico.
em todo momento eles meio que falam do sistema de apoio, mas não esclarecem o que é. Recorrer aos profissionais disponíveis no sistema de ensino para orientação à comunidade escolar, apoio ao professor no desenvolvimento do currículo. Também não falo o que significa isso, né? Encaminhar previamente aos órgãos competentes do sistema de ensino local suas demandas, ok? Orientar o estudante atendido na educação especial nos momentos de transferência. Ficou horrível esse item aqui, mas me parece que o que eles quiseram dizer, né? Quando a transição para outras etapas. Você tem que ter uma política para transição. Então, por exemplo, o aluno com deficiência, todos os alunos vão fazer isso, mas com deficiência principalmente. Você está no 5º ano, ele já deveria começar a frequentar ao menos uma vez por mês o 6º ano, conhecer a nova escola, ter um dia de aula com vários professores. Então, isso precisaria ser melhor discriminado aqui. Né? E também utilizar práticas que a gente sabe que funcionam. Revisão do projeto pedagógico da escola, identificação e avaliação de estudantes precoces e com altas habilidades. Prever no projeto pedagógico viabilizar condições para a oferta do AE nas unidades escolares indígenas, no atendimento educacional, e quilombolas. Oferecer a oportunidade de contextualização do currículo escolar e da formação permanente em espaços de coordenação pedagógica. Envolver nos processos formativos gestores, docentes, auxiliares, coordenadores e outros atores. Criar espaços para troca de experiência com a equipe escolar. Atenção, vou ler esse. Evitar que estudantes atendidos pela educação especial sejam envolvidos ou direcionados para atividades recreativas ou de reforço que substituam ou prejudiquem sua participação nas aulas, que sejam conflitantes com o desenvolvimento curricular e o processo escolar. Isso aqui é o seguinte, grande parte das pessoas com deficiência começa a frequentar a escola, depois ele não consegue ficar na sala mais, por um monte de motivo, e ela fica no cantinho. Isso aqui é importante. Mas você não resolve isso aqui só dando orientação, você resolve isso aqui com equipamento técnico para o professor poder trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa com autismo na sala. E aí, num certo momento, ela tem um comportamento disruptivo na sala. E aí, o professor clássico da escola fala, fala para o mediador, dá uma voltinha com ele, dá 10 minutinhos, você volta com ele. E aí, isso vai aumentando, até que ele não consegue mais ficar na sala. É verdade que isso acontece? Agora, é verdade que dá para esse professor ficar... Se eu simplesmente oriento isso, aí o professor pega e não tira ele da sala, fica na sala a aula inteira gritando, resolve o problema? Também não. Então, eu preciso dar instrumental para o professor para ele resolver esse problema. Então, nesse caso, por exemplo, poderia ser um reforço diferencial de resposta alternativa, ou compatível, né? Ou um reforço não contingente, ou um treino de comunicação funcional, alguma coisa. Né? Então, isso não está claro. Definir com clareza, no plano pedagógico da instituição escolar, as questões relacionadas ao desenvolvimento curricular e à terminalidade específica. Ok. Terminalidade específica que, lá na Política Nacional de 2008, no fascículo número 1, que chama Escola Comum Inclusiva, tinha sido rechaçada como uma atitude de exclusão, tá bom? Instituições de ensino superior, eu não vou ler porque são coisas meio sutis aqui, e a gente está mais preocupado com a educação regular, né? No ensino superior não tem ensino superior especial. E aí fala, formação de profissionais de educação. Aqui eu achei, a palavra é péssima, escrevi aqui péssima. Tá. Garantir na formação de profissionais de educação promovida pelos entes federados, discussões e parcerias que envolvam instituições formadoras do ensino superior, a partir da elaboração de currículos que contemplem conhecimentos sobre educação inclusiva, educação especial e os estudantes apoiados por essa modalidade de ensino. Eu tenho um plano, um dia, de fazer um experimento que é o seguinte. Eu vou pegar um monte de gente que não sabe nada sobre práticas com evidência e que não sabe nada sobre autismo. E vou convidar um dia para vocês terem um financiamento, para ir um dia participar de uma pesquisa. E aí, de manhã, eu vou separar em 2 grupos. Para um grupo, eu vou ensinar sobre autismo e sobre educação inclusiva. Para outro grupo, eu não vou ensinar nada disso. Eu vou ensinar a técnica de como ensinar uma certa coisa. Depois eu pego algumas pessoas com essa condição, com autismo, e vou pedir para eles ensinarem. Eu não tenho nenhuma dúvida, de que aqueles que aprenderam sobre técnicas vão ensinar muito melhor do que aqueles que ouviram falar sobre inclusão e sobre autismo. Mas, isso é minha hipótese, eu posso estar errado também, mas eu tenho a impressão que você ouvir falar sobre inclusão e você ouvir falar sobre a deficiência não te ensina a ensinar. E é isso que eles estão pressupondo aqui. Se eu não tenho dados para dizer que é técnica, eu não tenho dados para dizer que é isso aqui, tá bom? Os dados não existem.
Aí tem, assim, vários itens. No 7.5.1, eu vou falar só dos que são importantes para nós aqui. Identificar na escola o mais cedo possível o estudante que demanda de recurso de educação especial. Quer dizer, reitera o item lá de precoce, de estimulação precoce, que eu acho muito importante. Muito importante, porque quando você estimula precocemente, a chance da pessoa melhorar é muito maior, certo? Então, é isso, vamos lá. 7.7 é o planejamento individual da escola. Fala que tem que ter um plano de desenvolvimento individual e escolar do estudante. E aí, lá no fim, fala que tem que contemplar nesse plano frequência e envolvimento nas atividades propostas, provimento de serviços, recursos e estratégias para a sua educação, medidas de diferenciação curricular. Aqui eu queria chegar. Na Política Nacional de 2008, se você ler lá o fascículo número 1, a Escola Comum Inclusiva, diz lá, não pode ter diferenciação curricular. Não pode, de jeito nenhum. Então, se eu tiver um menino, vou te dar um exemplo de um menino que eu tenho, um aluno que eu tenho. 9º ano, não sabe ler e escrever. Então, ele tem que aprender oração coordenada, subordinada, assindética. Isso é a aula que ele tem que ter. Não pode fazer adaptação curricular para ele. Gente, lá na universidade, sentadinho na cadeira lá, é fácil falar isso. Mas isso é uma violação de direitos humanos. Você está privando o sujeito de ele aprender dentro da zona de desenvolvimento proximal dele, dentro daquilo que ele está quase conseguindo, em benefício de uma ideologia que não tem nenhum dado para suportar. Não tem nenhuma pesquisa para dizer que isso é o certo. Nenhuma, com dado. Tem eles falando, isso não é pesquisa, né? Falando. Se falar, o papel aceita o que você quiser. Então, isso aqui é um ponto alto, eu acho que é um ponto alto. E já está na Base Nacional Comum Curricular também, essa diferenciação curricular. Quando necessário for, sempre isso, né? Sempre que você vai aproximar do currículo da escola, é óbvio. Então, por exemplo, se eu estou ensinando, se eu estou uma pessoa que tem condição de ser alfabetizada, ele está lá no 9º ano, você está lá na aula de português, aprendendo oração coordenada, subordinada, assindética, você pode ensinar para ele a alfabetização, rudimentos de alfabetização. Você precisa ensinar uma outra coisa completamente diferente, mas dentro das possibilidades e do que o indivíduo precisa naquele momento, tá? Aí tem, no 7.8, resultados da aprendizagem, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, né? Considerar que a diferenciação curricular e as atividades adicionais oferecidas ao estudante não podem ser realizadas ou funcionar como um mecanismo de exclusão em sala de aula e em outros espaços escolares. A diferenciação curricular e as atividades adicionais justificam-se por ganhos claros na aprendizagem para o estudante e devem ser previstas no seu plano de desenvolvimento individual escolar. Ótimo, muito bom. Por quê? O que os professores muitas vezes fazem? Tem deficiência? Vamos dar coisa para pintar, igual adora pintar. E isso não é diferenciação curricular, gente, pelo amor de Deus. Né? Ele gosta de coisa concreta. A pessoa com deficiência gosta de coisa concreta. Isso é estereótipo e também não é a diferenciação curricular. Estão falando de uma coisa séria, pensada, planejada, avaliada. É outra coisa, acho que foi importante esse item aqui. Considerar nas estratégias de diferenciação curricular as habilidades do estudante, aplicando seus conteúdos, métodos de ensino, estilos de aprendizagem e processos avaliativos. Poxa, só mais uma frasezinha, com evidência. Seria maravilhoso. Porque método avaliativo, gente, eu invento uma norma e vendo por 1 milhão para a prefeitura, e ela compra, sem ninguém saber se funciona. E quem é professor sabe, que você toda hora na rede, todo ano tem uma novidade, tem um negócio que o pessoal compra aí. Deus sabe por quê, né? Então, precisava ser com evidência, né? Com aquilo que a gente já sabe que funciona. Enfim, porque pessoas com deficiência, eu já até fiz um vídeo esse dia falando isso, não é cobaia. Bom, aí tem a avaliação e monitoramento da política, enfim, não tem mais nada de novo aqui. São esses itens aqui. E aí, diz que a política tem que ser avaliada permanentemente. Basicamente é isso, pessoal. Eu acho que deu um quadro, eu estou preocupado que já deu 1 hora aqui já. Mas acho que deu para dar um quadro do que a revisão da política nacional está propondo. Eu vou responder algumas questões, acho que não tem problema passar um pouco de 1 hora, para mim não tem problema. Mas não vai ter ninguém obrigado a ir para a educação especial. Quando eu estive lá em Brasília, eu defendi que a revisão da política fosse orientada por 3 paradigmas. E um deles é o princípio da voluntariedade, que esse está atendido. Eu acho que isso é muito importante, né? Os pais que vão fazer a transição. Então, nós precisamos legitimar as escolas especiais.
e isso está previsto, eu acho muito bom. Elas não podem ficar na clandestinidade, elas não são para todo mundo, não são para a maioria continua previsto, tem que estar na educação inclusiva, só que a educação inclusiva tem que ser inclusiva de verdade, não é só matricular a criança. E quando não for possível, e aí os pais e as crianças têm direito a decidir, vai para um ambiente um pouco mais estruturado, um pouco mais preparado. Se esse ambiente da educação especial tiver mais bem regulamentado, observado, financiado, aumenta a chance da criança desenvolver aquelas habilidades pré-requisitas e depois ir para a educação regular, né? Como os países aí, os melhores países fazem, né? Rô Mendes, por que as prefeituras não poderiam disponibilizar cursos específicos para ajudar os profissionais? Podem, mas não querem. Quer dizer, alguns querem, né? Estou falando assim de modo geral, né? Muitas vezes as prefeituras estão viciadas em autoajuda. Na verdade, a autoajuda, pessoal, ela tem sido uma praga em tudo quanto é lugar. Estou tentando achar um livro meu aqui, que é Como a Picaretagem Dominou o Mundo, que eu acho muito bom esse livro, que ele fala especialmente dessa picaretagem da autoajuda. Adriana Adelaide, por que as escolas regulares não retêm os alunos de inclusão, já que muitos não conseguem acompanhar o conteúdo? Por que a escola especializada retém os alunos? Não é isso, não é, Adelaide, eu acho que não é a escola especializada, é a escola regular. Às vezes ela retém para um melhor equilíbrio aí de idade e a condição de desenvolvimento do aluno. Adriana, acredito que quando o aluno chega ao ensino médio, grande parte dos alunos já estão com alguns desafios para adquirir aprendizagem já superados. Também. Porém, o sistema educacional pedagógico é trágico, mas para dar conta de ficar no ensino médio, é preciso ter feito esse processo fundamental. Por isso, a escola entender a acessibilidade no contexto escolar, nos níveis sociais, comunicativos e pedagógicos é fundamental, minha opinião. Eu estou refletindo muito sobre isso, Adriana. Na cidade de Santos, a maioria das escolas municipais possuem sala de recursos. Ana Paula Chacura é aqui na minha cidade também. Mas tem muitos lugares que não possuem, por questões de financiamento e tal. E o governo parou faz um tempo, já desde a Dilma, de financiar a abertura de novas. Então, por abrir novas escolas, o dinheiro do governo federal não veio, deixou de vir. Kátia Martini, lá de Maringá. Estamos estudando projetos para apresentar nas escolas particulares aqui de Maringá, pois percebemos que as pessoas não sabem o que é um PEI. Então, e uma questão interessante, né? De um modo geral, as públicas são melhores que as particulares. Pra você ver como nós somos atrasados. Isso tudo que eu falei, que cenário nada positivo, né, é das públicas. Cristiane, o que você pensa sobre as classes especiais nas escolas regulares para atendimento de crianças autistas? Eu acho, Cristiane, que deveria ter. Acho que deveria ter, não para todas, né? Aquelas um pouco mais moderadas e severas, seria muito bom, assim como tem em vários países, né? A Andrea Werner, da Lagarta Virapupa, ela sempre conta a experiência dela na Suécia, que lá tem, e na Inglaterra, em Londres, tem as salas especiais, você tem vários momentos em que isso possibilita a socialização. E transição também, o aluno está na sala especial, num certo momento ele desenvolve a habilidade e pode ir para a sala regular. Simone, avaliar o aluno a partir da linha de base dele próprio, plano individualizado claro, objetivo. Eu não te peço nada, só peço isso, governo, por favor. Adorei, uma aberração pedagógica para nossos filhos, é isso mesmo, falta tudo. Exatamente, Mariane. Olá, Zilda, tudo bem? Só consegui te dar olá agora, mas faz tempo já que você chegou. Na minha cidade, a Rô Mendes, a sala é usada somente para se provar necessidade. Se levar documento da Neuro, então, eu já falei sobre isso, né? Eles vão para o EJA porque não aprendem o esperado, mesmo se formando no ano. Então, Sirlene, só que como, eles só podem ir com 16 anos, né? Tem a regulamentação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, são 16 anos. Então, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ih, tem muita coisa aqui, não vai dar para fazer tudo. Eu vou ter que depois respondendo aí na medida do possível. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou lá para quem está comentando agora. Alguém tem uma pergunta agora sobre a compreensão do documento? Eu posso voltar agora no documento e já ver para vocês. Se alguém tiver, eu respondo aqui. Ô, Raquel, vamos para a Resende, sim, vamos organizar. Eu vou estar no Rio de Janeiro, vou estar algum momento em Rio das Ostras, aí estou combinando com a Mariana, quem sabe a gente não fazer alguma coisa aí. Tem alguma pergunta, pessoal, sobre o documento? Só para lembrar, entre os comentários aí, lá no comecinho, eu coloquei a íntegra do documento. Qual que é a minha questão para vocês? Não acreditem em mim. Fala assim, deve estar mentindo. Vou ler o próprio documento. Então, estude o próprio documento. Acho que é muito importante isso. Mas não acredita em mim, não acredita em ninguém, não. Tem um monte de picareta aí também. Eu sempre falo assim, não acredita em mim, não. Vai procurar as evidências, vai procurar vocês.
Não acredito em ninguém. Então, leiam. Eu coloquei aí também um texto da professora Aniceia Mendes, que classifica esses grupos que veem de maneira diferente o processo de inclusão, né? A educação inclusiva e a inclusão, que são grupos diferentes, eu falei lá no começo, para quem chegou depois, pode assistir depois do começo. Então, vamos lá. Agora acho que surgiram as perguntas aqui. A Tecla... Peraí. O Eliseu. Boa noite, Eliseu, parceiro. Foi aluno de classe especial nos anos 80 e valeu muito. É isso aí. Ou seja, é possível ter um desenvolvimento normal. Se você desenvolve aquelas habilidades, depois você vai para a sala regular. A Tecla. Meu filho é autista, está acompanhando a turma. Não quero que ele sendo avaliado com relatórios. Precisa de adaptação somente em questão de duplo sentido. Então, é porque, na verdade, Tecla, o que você está descrevendo é que ele não precisa. Eu acho que a sua fala ela é perfeita, no sentido que não é o diagnóstico que determina o que a gente tem que fazer. É se o sujeito precisa. Se ele não precisa, não precisou. Fechou. O diagnóstico é irrelevante. Essa ideia de classificar as pessoas por diagnóstico é uma ideia que a gente tem que superar, né? Porque a gente tem que observar as necessidades educacionais. Isso que você está falando, adaptação com duplo sentido, não é só uma pessoa com autismo que precisa. Muitas pessoas precisam. Você pode fazer ali um ensino para ele. Acho que é perfeito. Ana Paula, do Travis Thompson, que ela é fã do Travis Thompson, também conta em seu livro Conversa Franca com Autismo, que em Minnesota, nos Estados Unidos, o autismo vai primeiro para as escolas especializadas. Exatamente. Isso é a melhor prática, quando a pessoa precisa, a não ser que isso seja muito leve. Janaína, fomentação de pesquisas feitas pelas próprias secretarias para que possam preparar e capacitar melhor os professores. Janaína, eu considero isso que você colocou muito importante. Quando a gente faz política pública, a gente tem que produzir evidência e acompanhar. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa ter processos claros, a gente precisa ter medidas claras, rigorosas de acompanhamento. Eu peço todo dia para que a gente possa fazer isso. Semana passada, dia 22, eu estive lá em São Paulo, no lançamento do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto grande, uma repercussão internacional, que defende práticas baseadas em evidências para a administração pública. Isso essa, por exemplo, que você está falando, é uma prática excepcional, né? Quer dizer, é a adesão a esse tipo de pensamento. Dani Lulo, Selma, a questão dos monitores tem diferença entre Estado e município na resolução. Qual resolução, Dani? Não entendi. Então, estou falando aqui da política nacional. A política nacional é muito importante. É bom que você falou disso. Ela não manda em nenhum município, tá bom? Não existe hierarquia entre MEC e Estado e município. Não existe essa hierarquia. Muita gente acha que há. Não há, tá bom? Os sistemas têm autonomia. Isso está na Constituição Federal. Então, o que a Constituição diz? Tem um sistema federal, que engloba instituições federais. Tem um sistema estadual. E pode haver sistemas municipais. E aí o município tem que fazer uma lei criando o sistema. Quando ele não faz a lei, ele está automaticamente vinculado ao sistema estadual. O que significa esse sistema? Significa que o sistema ele pode editar normas complementares, por exemplo, sobre o mediador. Muito importante, Dani. Então, isso aqui não tem efeito direto legal sobre município e Estado. Isso aqui só tem efeito orientador. O município e o Estado segue se quiser, porque eles têm autonomia. Bom, como ficou a questão da terminalidade? No de 2008, a terminalidade está na lei, então ela pode ser utilizada, como eu disse, é o sistema que decide, porque ele tem autonomia. Na lei, na política vigente de 2008, diz que não é para usar terminalidade, porque isso é uma exclusão. Nessa revisão da política, diz que a terminalidade é, sim, uma possibilidade, certo? Que aí, claro, depende, novamente, da decisão dos pais. Que eu acho muito importante isso também. Rita Cássio Rodrigues, exatamente. Diagnóstico não define o que deve ser feito. Avaliação fundamental, exatamente. Não há terminalidade específica para os alunos finais do ensino fundamental, professora Rita? Bom, em princípio há, mas eles são contra, né? Onde eu encontro esse material para ler? Eu não sei qual material você está falando, Andréia. Se você puder me especificar aí. Essa revisão da política está no primeiro comentário que eu fiz aqui, antes de começar a live, inclusive, lá pelo Nateia. E o artigo da professora Aniceia Mendes, falando sobre a educação inclusiva e a inclusão total, é um dos primeiros comentários, o quinto, sexto, uma coisa assim. Eu coloquei lá também para vocês poderem ler lá. Então, eu queria ter feito essa discussão antes de terminar
a consulta, né? Mas não consegui me organizar, está muito corrida a agenda. Boa noite, você falou muito sobre a importância da técnica para ensinar. Estou ainda me inteirando sobre como ensinar crianças autistas. Existe curso que direciona essa técnica de ensinar, como você mencionou? Sim. Em geral, são os cursos de análise do comportamento aplicado, ABA, né? Que são as práticas com evidência para autismo. Tá? Danilu, aqui no município de Cuiabá, também tem uma portaria que regulamenta, são chamados de cuidador de alunos com deficiência, com função de auxiliar a higiene, locomoção e alimentação. Porém, alunos autistas têm se beneficiado da Lei 12.764, para garantir o acompanhamento de um acompanhante acadêmico. Acho que é isso, não sei. Então, cada lugar tem uma regulamentação. E tem decisões legais também que são pautadas nessa legislação. Essa lei que ela falou, a Lei Berenice Piana, diz que tem que ter um acompanhante especializado. Eu tenho alguns artigos científicos escritos sobre isso, sobre essa lei. E no livro também eu trabalho um pouco sobre isso. A lei diz acompanhante especializado. Ele vai ser especializado em quê, se ele é um acompanhante? Então, no meu entendimento jurídico, né, do artigo, um artigo de natureza jurídica, esse acompanhante deve ter um papel pedagógico e não um papel de cuidador, como quer a inclusão total. Né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Foi bem, a pessoa participou bastante. O pessoal estava querendo ouvir um pouco sobre esse tema. E depois a gente vai fazendo outros aqui com outras discussões, tá bom? Abraço, tchau para vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E compartilha aí com o pessoal que precisa saber que não perderá